Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 1º de agosto de 2024, quinta-feira. Já passamos aí muito da metade do ano. Glória a Deus. Tenho esperança no Brasil. Estou orando pelo Brasil, pela Venezuela, pelo Rio Grande do Sul. Que Deus possa abençoar a nossa pátria e nós tenhamos aí líderes que realmente sejam verdadeiros. Deus nos abençoe a nossa pátria em nome de Jesus. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo o Sermão do Monte de Jesus. O nosso texto hoje é o capítulo 6 de Mateus, versículo 11. Estamos vendo aqui o Pai Nosso. O versículo 11 de Mateus 6 diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O propósito de Mateus é comprovar, testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é o Império Romano dominando e Israel esperando um rei. E você já sabe que o rei veio e vai voltar. Vamos aqui ao versículo 11 que diz assim: o pão nosso. Eu já falei ontem no versículo 10 da oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, não é a única, é a oração modelo, que Cristo ele se refere assim ao reino de Deus em dois aspectos, certo? O reino no coração de quem crê e o reino futuro que Cristo se manifestará seu reino plenamente na terra, tá certo? Então esses dois aspectos é dentro do Pai Nosso, no versículo 10 de ontem que nós vimos. E aqui ele diz o pão nosso. Eu quero entender que Cristo também está nos ensinando, assim, dois aspectos com relação ao pão nosso, tá certo? Ou seja, é o pão que nos alimenta cotidianamente, tá certo? Isso aqui é café, daqui a pouco eu vou comer o pão mesmo, tá certo? Então Jesus está se referindo ao pão nosso, nosso alimento diário, de cada dia, né? O pão nosso, certo? Esse é o aspecto da alimentação do pão, o nosso alimento cotidiano. E também a presença de Cristo em nós cotidianamente, que nos alimenta espiritualmente. Amém? Então eu estou aplicando aqui o pão nosso em dois aspectos. O pão nosso literal e o pão nosso literal também uma condição espiritual que é Cristo em nossa vida. Amém? E o versículo vai continuar dizendo assim: de cada dia. Claro, né? Nesse sentido, Cristo ele está se referindo a esse alimento de pão e a esse alimento espiritual cotidianamente, que é a presença de Cristo em nós e é o alimento diário, tá certo? Eu estou meio gordinho assim porque eu tenho me alimentado, graças a Deus, apesar de não dar para comprar a picanha que o mentiroso falou que ia dar, certo? Mas assim, amado, de cada dia é essa alimentação diária do dia e a presença de Cristo também diária em nossa vida. Amém? Cristo cotidiano presente na minha e na sua vida, na vida de quem crê. E ele vai dizer assim: dá-nos hoje. Ora, Cristo, ele vai nos ensinar a necessidade diária de cada dia que nós precisamos de alimento físico e também nós precisamos de alimento espiritual a cada dia. A condição espiritual que Deus vai suprir em ti hoje é para hoje. Amanhã ele te dá uma porção. E se precisar, ele dá uma porção dobrada, tá certo? Porque eu quero que você entenda isso. Dá-nos hoje. Como eu estou falando das duas coisas, é o pão de alimento, Jesus, que o mundo pudesse ter esse alimento, né? Tem tanta gente passando fome, a gente sabe, cristãos, irmãos, massacrado pelo império do mal, que Deus permite ainda na terra. Sabemos que tem muito aí passando dificuldade. Mas assim, dá-nos hoje, é o alimento necessário para hoje. E é a unção do Espírito necessária para hoje. Amém? Você está ungido por Deus hoje, cheio do Espírito? Amém. É para você usar hoje. Amanhã Deus te dá um alimento novo e uma unção nova. Tanto do alimento físico como do Espírito. Eu espero que fisicamente Ele realmente possa te dar, se você não tem. Quando eu vou almoçar, merendar, eu oro grato a Deus e pensando quantas pessoas existem passando fome, e se não for, por exemplo, os Portas Abertas, ou os Médicos Sem Fronteira, esses grupos que trabalham assim,
gente, o pessoal estaria muito pior, porque os governos são maus. Mas Deus é bom. Amém? E eu estou lhe ensinando isso aqui. De cada dia é esse alimento diário e é Cristo também diariamente na nossa vida. Dá-nos hoje é a necessidade que nós temos para cada dia. Amém? Entenda isso. Não vá comer demais hoje pensando que serve para amanhã, tá certo? E nem vá se encher do Espírito hoje e amanhã pensar, não, o que Deus te dará espiritualmente é para hoje. É dar-nos hoje, é para a necessidade de hoje. Amém? Eu quero citar aqui o maná do deserto, porque o Velho Testamento, em algumas coisas, vai ter uma simbologia com que Cristo veio mostrar, tá certo? E o maná do deserto, quando o povo saiu do Egito, está passando dificuldade no deserto, porque deserto é um negócio difícil mesmo, mas o deserto passa, tá certo? Eu quero te dizer isso também. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 16, eu vou ler o versículo 14 e o 18. Tem um contexto aí, vou ler só o 14 e o 18, dá para a gente compreender. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante à escama, fino como a geada sobre a terra. Versículo 19, aliás. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Amém. Que Deus supra o teu alimento diário, alimento físico. Claro que tem que ter uma reserva, não vá comer o arroz todo hoje não. Tem 1 quilo, coma meio hoje, meio amanhã. E Deus te abençoe nessa condição de alimento físico. Espiritualmente está bem hoje? Use essa condição espiritual para hoje. Amanhã Deus vai suprir a tua necessidade. No Êxodo, aqui Moisés orientou, olha, não guarde para amanhã. E houve comprovação, o texto vai explicar, quando guardava apodrecia. Amém? Então estou lhe ensinando isso, Pai Nosso, a oração modelo. Jesus vai nos ensinar sobre o pão diário, que é ter uma necessidade. Ele é de cada dia mesmo, e é para dar hoje, a cada dia, para a necessidade de cada dia. Amém? Eu quero concluir dizendo isso aqui para você. O maná daquele que é realmente convertido é Jesus Cristo diariamente na sua vida. Amém? O alimento físico é necessário, tanto quanto o alimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho ainda. É que o espiritual que a gente não vê é muito mais real do que o físico que a gente vê. Porque Deus criou todas as coisas do invisível. Glória a Deus. Então, para Deus, o invisível é mais real do que o visível, tá certo? O maná visível pelos judeus, pelos israelitas naquele contexto, se guardasse para amanhã, apodrecia. O Espírito Santo, você pode usar hoje, e amanhã ele vai ter essa porção também, mas entenda isso. O maná do genuíno crente é Jesus Cristo. Não é ideologias, não é filosofias, não é pensamento de homens, não é, se eu estiver passando só uma ideia humana, não considere, é a palavra de Deus revelada em Cristo, e o próprio Cristo é a palavra. Esse é o maná diário, dá-nos hoje, Senhor, para a necessidade de cada dia. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e o Senhor seja contigo nas tuas maiores e menores necessidades. Amém.